Fala, meu povo, como é que vocês estão? Bem-vindos aí a mais um vídeo de análise com os melhores palpites aí pra esse sabadão recheado de jogo. Tem muita oportunidade boa, tá? Final de semana aí, vocês já sabem que são os melhores dias, sábado e domingo, pra gente lucrar. E muito, principalmente quem tá lá dentro do meu grupo do Telegram, sabe que final de semana tem muita sequência de green, muita odd alta, principalmente pela quantidade de oportunidade boa, de jogo bom, de campeonato bom, de liga boa que tem, beleza? Inclusive, se você não tá lá dentro do meu canal do Telegram ainda, o link tá aí na descrição desse vídeo, acesso totalmente gratuito para você ter acesso às minhas apostas, as que eu faço na minha banca, beleza? Compartilho tudo lá, várias entradas, vários palpites por dia, já mando lá o bilhete pronto, só copiar e colar a entrada, você não precisa analisar nada, beleza? O link tá aí na descrição, só clicar. E já se inscreve aí no canal para você receber os próximos vídeos, todo dia tem vídeo de análise aqui no canal, para você fazer suas apostas, montar seus bilhetes, ou então pegar as análises que eu vou te passar e montar um bilhete com elas, unir com alguma coisa que você queira montar, ou então pegar as informações que eu tô te passando para ajudar na sua análise ao vivo, se você prefere operar no ao vivo. Então os vídeos são aí de muito valor para quem consome, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o joinha e bora pro vídeo. Bom, vamos lá então para os jogos desse sábado, que eu separei aqui. Lembrando que essa não é a plataforma de análise que eu utilizo, eu analiso os jogos por outras plataformas, uso umas duas, três aí, pegando as informações, olhando estatísticas, e eu uso essa aqui porque ela separa os jogos por categoria, então organiza muito bem aqui os melhores mercados, as tendências de cada jogo. Eu consigo organizar aqui, por exemplo, os jogos para trabalhar no pré-live, em algumas estratégias, alguns mercados, jogos para trabalhar no ao vivo, mercado de gols, mercado de cartão, mercado de ambas marcam, dupla hipótese, né, que seria aqui a favor do favorito, ou então para a vitória do favorito, handicap para a zebra e tudo mais. Então, no sábado aqui a gente tem o primeiro jogo que eu separei aqui para trabalhar na estratégia de handicap a favor da zebra, seria Arsenal e Newcastle. Por quê? O Newcastle vem numa fase ruim, tá? Mas o Arsenal, ele tá num momento psicológico muito ruim. Parece que vai entregar de novo o título pro City pela segunda temporada seguida. Pipocou novamente. Teve uma sequência de jogos ruins, perdeu o confronto direto pro City, perdeu em casa, se eu não me engano, pro Bournemouth recente. Então, o momento psicológico do Arsenal não é legal e ele precisa vencer a todo custo, tá com uma pressão forte aí. Acredito que o Arsenal ainda é favorito, porém, por essa odd aqui que tá pro Newcastle, odd 6,25, as casas colocaram como se fosse, sei lá, uma massa do Arsenal aqui, o que eu acho que não vai ser. Acho que o Arsenal ainda vai ganhar, mas tendo essa odd 6,25 aqui, dá pra gente trabalhar um handicap a favor do Newcastle, colocar um handicap mais 2, mais 2,5, que aí só dá head se o Arsenal vencer por 3 gols de diferença, tá? Pra quem não sabe, handicap é uma vantagem ou uma desvantagem que a gente dá pras equipes. Então, handicap mais 2, no caso, seria uma vantagem de 2 gols pro Newcastle. Ele já começa o jogo ganhando de 2-0 na nossa aposta. E aí, se só dá head se ele tomar 3 gols de diferença, entendeu? 2 anula, 3 a gente tomaria o head. Eu não acho que vai acontecer essa goleada não, até porque nas últimas 10 partidas do Arsenal, todas saíram menos de 3,5 gols, não teve nenhum placar muito elástico, beleza? E no confronto direto com o Newcastle não costumam ter placares muito elásticos não. E principalmente pelo momento que eu tô indo, não acho que vai ser esse amasso do Arsenal não, beleza? Então esse jogo aqui trabalharia handicap a favor da zebra. Jogos para trabalhar a favor do favorito, você pode buscar aí se você quiser trabalhar no mercado de vencedor direto, ou buscar um gol pro favorito no ao vivo, ou colocar dupla hipótese, empate anula aposta. Eu coloco aqui mais para usar dessa forma, tá? Dupla hipótese, empate anula aposta. São odds ali, times que são favoritos, que tem uma odd de 1,50, 1,60 para vencer, e aí a dupla hipótese vai estar lá nos 1,15, 1,20, e aí já dá para você montar um bilhete dessa forma. Você não vai apostar sozinho numa odd 1,15, 1,20, porque é muito baixo, retorno muito baixo, não compensa o risco. Mas se você pega aí 3 odds 1,15 e junta elas, já dá uma odd maior que 1,50. Então, inclusive essa é uma das estratégias que eu mais sou lucrativo, compartilho lá com vocês no Telegram, a gente tem uma assertividade muito alta trabalhando dessa forma, beleza? Então, jogos aqui para se trabalhar no dupla hipótese, Sparta de Praga, porque ele tem um nível técnico muito superior a qualquer outro time da República Tcheca, junto com Slavia Praga e Vitória Pilsen, são 3 times que estão muitos patamares acima do restante. Então, todo jogo que tem uma odd um pouco maior para o Sparta de Praga é uma oportunidade para a gente trabalhar. E se a gente pegar no confronto direto, nos últimos 5 aí, nenhum o Sparta Praga perdeu contra o Bohemians. Então vou aqui de Sparta Praga. Liverpool, Newcastle, pegar uma dupla hipótese aí pro Liverpool. Liverpool, que é o quinto colocado, tá pegando o 13º. Newcastle
praticamente não tem chance mais de ser rebaixado. Já não tem chance. E o Liverpool tá brigando por uma vaga europeia. Então, disputa alguma coisa, tem uma necessidade de vitória maior, joga em casa. Então, uma dupla hipótese aí pro Liverpool é interessante. Getafe e Barcelona, sem o Yamal, a odd do Barcelona subiu. E aí, pra mim, é uma oportunidade. Porque, mesmo que esteja sem o Yamal, o Barcelona tem muito mais time que o Getafe. Nos confrontos diretos, vem levando a melhor, tá numa fase boa. Então, é interessante a gente trabalhar isso aqui. City contra Southampton pela FA Cup. O City vem num momento muito bom, jogando muita bola, vai ser campeão da Premier League de novo, muito provavelmente. Favorito total aqui, trabalhar a favor do City aqui é interessante. Eu usaria essa odd 1.22 pro City para montar uma odd 3, por exemplo. Você coloca aí umas 5 odds, 1.22, 1.30, que a gente tem bastante assertividade nessas odds 3 lá no Telegram também. Você pode usar essa vitória do City para isso, beleza? E São Paulo e Mirassol, se pegar aí o momento, futebol jogado, retrospectos, estatísticas, tudo favorece o São Paulo aqui. E estando com uma odd 1,90, uma dupla hipótese pro São Paulo vai estar tipo 1,30, 1,25, que já é alta para fazer uma tripla, que a gente costuma fazer nas triplas aí, 3 odds de 1,15, 1,13, por aí. Então uma odd 1,25 ela é alta, querendo ou não, para um bilhete desse. E já dá bastante valor aí para a odd do bilhete. Então trabalhar a favor do São Paulo aqui é interessante. Jogos para trabalhar pré-live a favor de gols, tá? E aí, você pode trabalhar, se você quiser fazer a aposta seca, né? Apostar em mais de 2,5 gols, ou então se você quiser trabalhar da forma que eu falei, montar uma dupla, uma tripla com odds mais baixas, né? Juntar duas odds baixas que formam uma odd boa, aí você trabalha no mais de 1,5 gols, beleza? E eu tô falando isso, galera, pra quem quer fazer a aposta seca, é melhor apostar em 2,5 e tal, mas tudo depende da faixa de odd que você trabalha. Eu sei que tem gente que trabalha com odd 1,30, muita gente já aposta a partir de odd 1,30, 1,40. Eu gosto de trabalhar ali na média de 1,50, tá? Nas entradas normais que eu mando. Então por isso que eu sempre monto apostas, bilhetes que coloquem essa odd mínima. Mas se você quer um pouco mais de menos risco, porém também menos lucro, e se você tomar um hedge, são mais greens que você demora pra cobrir esse hedge, dá pra você trabalhar com odds menores, mas eu prefiro, né, trabalhar dessa forma, juntando aí 2, 3 odds baixas e montando uma odd boa. Fechou? Então jogos aqui, ó. Primeiro Pescara e Juve Stabia pela Série B da Itália. Se a gente pegar aí nos últimos 10 jogos, saiu mais de 1.5 gols em 9 do Pescara, e no Juve Stabia saiu mais de 1.5 gols também em 9. Ambos marcam, saíram em 7 nas duas equipes. Então tendência de gols forte. Interessante a gente trabalhar esse jogo aqui. Colônia e Bayer Leverkusen, também mesma coisa. Se a gente pegar o confronto direto aqui, já vê que é um confronto bom para gols. Olha lá, 2x0, 2x2, 2x0, 3x0, 2x1, 2x1, sempre batendo aí mais de 1,5 gols. E pegando o histórico recente, o Colônia, só o Colônia, não no jogo em si, só o Colônia marcou 1 ou mais gols em 9 dos últimos 10 jogos. E todos os últimos 10 jogos saíram mais de 1.5 gols e 9 deles saíram ambas marcam, ou seja, só um que não deu ambas marcam. E o Leverkusen também é uma equipe muito ofensiva, mais de 1.5 gols na partida em 8 das últimas 10. Bem interessante. Mainz e Bayern de Munique aqui, trabalhar a favor do Bayern aqui é interessante? Talvez, porque o Bayern já foi campeão, acho que vai ganhar essa partida, mas eu já não tenho tanta confiança assim, porque a motivação já não é tão grande. O must win, que é o que eu falo, um dos critérios mais importantes de serem analisados na partida, que é a necessidade de vitória, aqui do Bayern tá zero. Não tem necessidade nenhuma, já ganhou, já foi campeão. E o Mainz, se a gente ver aqui a classificação, ele é o 10º colocado. Também não busca muita coisa, não vai conseguir vaga europeia, não vai ser rebaixado. Se bem que ainda tem risco de ser rebaixado. Faltam 4 jogos entre 12. Tem chance, mas assim, muito, mas muito baixa. Então é um jogo com necessidade de vitória muito baixa, então é meio aleatório. Você não sabe muito bem o que as equipes estão buscando e tal. Então eu trabalharia mais no mercado de gols do que a favor de alguém. Fredrikstad e Viking, duas equipes da Noruega que eu conheço muito. Sistema de jogo muito ofensivo, principalmente o Viking. É um dos melhores times para gol de todos os tempos que eu já trabalhei nas apostas. Pode ver que nos últimos 10 jogos ele marcou gol, tá? E teve mais de 1.5 gols na partida em 9 dos últimos 10. Já marca muitos gols desde o primeiro tempo, você pode ver aqui. E nos jogos do Fredrikstad também mais de 1.5 gols em 9 dos últimos 10. Então tá legal demais. E nos últimos 8 seguidos. Bom demais trabalhar gol nessa partida. Hamburgo e Hoffenheim. Hoffenheim é uma equipe completamente ofensiva, tanto de
jogar, ir pra cima e ceder espaço para o adversário. Então os jogos deles são muito para gols. Pode ver que tem uma estatística muito boa, tanto de gols nas últimas 10 partidas, quanto de ambas marcam, né, que também tem a ver com gols. Próximo jogo, Twente e NEC. Primeira divisão da Holanda. A Holanda é um país que sai muito gol, a liga lá é bem acelerada, tanto a primeira quanto a segunda divisão mais ainda. E aqui mais um jogo onde a gente tem estatística completamente favorável aí para gols nos últimos jogos das equipes. Ataques bem eficientes, defesas também sofrendo gols. Pode ver que a média de gols aqui, ó, 3 de 1, somando aí gols marcados e sofridos. Uma média é 3, o outro é 3,60. Então tá muito interessante. Málaga e Castellón, segunda divisão da Espanha. Se a gente pegar a média de gols, 3,40 de um, 3,60 do outro. Média muito alta e as estatísticas dos últimos jogos aí muito favorável a gols, tanto marcados quanto sofridos. Beleza? Botafogo e Internacional. Esse aqui vai ter odd boa, porque no Campeonato Brasileiro, ligas onde a média de gol não é tão alta, a casa costuma dar uma odd boa para jogos de mais 1,5 gols e tudo mais. Então essa odd aqui do Botafogo e do Internacional com certeza vai estar interessante. Se a gente pegar aí os últimos confrontos diretos, tem uma média boa de gols. 9 dos últimos 10 jogos do Botafogo tiveram mais de 1,5 gols. E ambas marcam em 9, ou seja, tá marcando gols e sofrendo bastante. Ataque forte e defesa fraca. Cincinnati e New York Red Bulls. Agora são 3 jogos aí da MLS, que a MLS é um dos melhores campeonatos do mundo para gol. Inclusive lá a filosofia do campeonato pede, né, os organizadores pedem que seja um jogo mais acelerado, para que seja mais atrativo, até porque lá na MLS, como é nos Estados Unidos o futebol é o terceiro ou quarto esporte, né? Tem basquete, tem futebol americano, tem beisebol, que é muito forte lá a cultura. Então, para o futebol ficar mais interessante, o campeonato tem essa filosofia de ser um jogo mais acelerado, com muitos gols, para ficar atrativo para as pessoas assistirem. Então, por isso os jogos lá tem uma média, os times têm uma média muito forte, olha aqui, média de 5,3 gols e o outro 4,3. Esse jogo aqui tem uma média absurda. E os outros é a mesma pegada aqui, ó. Média de gols 2,80, 2,60. Esse aqui é o mais fraco, tipo assim. Uma média que é muito alta num time normal, lá na MLS é média. Aqui, ó, 3,50, 4,10, loucura. Esses jogos aqui muito bons pra gol, inclusive um over 2,5, ambas marcam aí, dá pra pegar. Pré-live, over cartões e under cartões, nada. Buscar gols ao vivo, Stromen contra Kongsvinger, são duas equipes que também têm estatísticas ótimas para gols, médias boas também, 3,60, 4, mas são equipes que eu não tenho tanta confiança assim, tá? Já vi alguns jogos que eram muito esperados de sair gol, ficar 0x0, 1x0, 1x1, então é bom a gente buscar no ao vivo, prefiro que a análise ao vivo seja feita. Buscar gol dos favoritos no ao vivo, só tem um jogo aqui que eu coloquei, Brian contra Odd BK, beleza? O Brian o Odd BK é favorito nessa partida, então buscar um gol a favor deles. Você vê que basta olhar aqui o histórico das duas equipes para entender, um na fase muito ruim, sofrendo muito gols, o outro numa fase boa, marcando muitos gols. Então buscar gol a favor do Odd BK aí vai ser interessante. Buscar gols no primeiro tempo, coloquei Cologne, Bayer Leverkusen, Mainz e Bayern de Munique. Já passei a análise desse jogo para vocês. Ambas marcam Cincinnati e New York Red Bulls, que é aquele da média absurda. Pode ver, ó, 5,3 e 4,3. E 80% dos jogos do New York Red Bulls saíram, ambas marcam, 70% do Cincinnati. Então o melhor confronto para gols aí dos que eu passei, acho que é esse. E agora under gols, para trabalhar num cenário de poucos gols, né? Menos 2,5, menos 3,5. Aí entra naquela história, quer fazer uma aposta seca com odd média? Vai no menos 2,5 de uma vez. Quer juntar ali jogos bons e uma aposta mais segura? Pega o menos de 3,5 e coloca num bilhete com algum outro jogo. Sarmiento e Tigre, pode ver aqui que teve menos de 3,5 gols em 9 dos últimos 10 jogos dele. E no Tigre, menos de 2,5 gols em 8, menos de 3,5 gols em 9. Então, confronto completamente under. Se for ver a média de gols aqui, ó, menos de 1 gol marcado, a média das duas equipes. Loucura. Juventude e Londrina, menos de 3,5 gols em 8 dos últimos 10 jogos do Londrina. E do Juventude, ambos não marcaram em 9 dos últimos 10, menos de 2,5 em 9 dos últimos 10.
Então a média de gols das equipes com certeza muito ruim. Olha lá, 0,4 gols marcados por jogo, menos de meio gol por jogo o Juventude faz. E o Londrina 0,8. Tanto marcado quanto sofrido, a média desse jogo aqui tá muito baixa mesmo. Então é isso, meu povo. Finalizados aí os palpites, vou enviar os bilhetes com todas as melhores análises e oportunidades lá no grupo amanhã. No caso, eu tô gravando hoje na sexta-feira. Não sei se você tá vendo esse vídeo na sexta ou no sábado, mas né, com as análises aí pro sabadão. E aí, o próximo vídeo eu vou trazer as análises do domingão, que promete ser ainda melhor. Tem muita coisa boa. Se você quiser pegar as análises prontinhas, mastigadinhas lá, o bilhete pronto, só copiar, colar e fazer na sua banca aposta, da mesma forma que eu faço na minha. As minhas apostas, as mesmas que estão na minha banca, vão ser replicadas para você. É só entrar no canal do Telegram, que é 100% de graça. Fechou? Até o próximo vídeo. Tamo junto.